Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quero agradecer de todo o meu coração por vocês terem entendido o propósito, terem abraçado essa obra. Nós estamos vivendo a pior crise de todos os tempos no nosso país. Não é por conta só da enchente, mas pelo tempo que ela dura. É muito tempo, tudo fechado. E se não nós, quem? E se não agora, quando? Se agora a gente não se mover, a gente vai se mover quando? Quando nós formos atingidos. É hora de a gente não pensar muito em nós, é hora de nós pensarmos no outro. Esse é o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho é escrito, desenhado, fotografado em Jesus. Jesus morreu para que a gente tivesse vida. Então, é a hora de nós pensarmos com a mente de Cristo. E nesse momento agora, tão crítico para nós, é hora da gente pensar, dedicar tempo, pensamento, oração, esforço para o outro. Nós vamos receber, provavelmente até o final de semana, 6 carretas. Aí você fala assim, ó: ah, pastor, carreta que está chegando vai chegar nas pessoas. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Eu queria que você visse o que eu vi. Primeiro, essa primeira carreta que nós recebemos, que veio lá de Lages, Santa Catarina, a gente não sabia, é uma loucura isso, né, meu irmão? A carreta encostou, não sabia de onde veio, quem tinha mandado, quem era a pessoa, não sabia de nada. Quando ela chegou, que eu comecei a olhar nas caixinhas, as caixas, cheio de mensagem: Lages está com vocês. Aí eu fui procurar saber quem era. Aí que a gente foi saber que era um pessoal lá, de uma influência lá chamado Biguá, que inclusive acho que é cristão também. Fizeram um culto lá no centro deles, lá de arrecadação. Fizeram um culto acho que anteontem lá. E aí que eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, olha que legal, eu vi os cestos que a gente recebeu, o cesto básico que eles mandaram, eu vi ele sendo embalado. Tem lá no vídeo eles embalando, colocando ali o todinho, colocando as coisas. Eles tiveram cuidado de colocar todinho no cesto, escreveram uma mensagem. E eu peguei um desses cestos aqui. Fiquei sem tempo para ir nas casas das pessoas. Mas um dia eu falei: não pode, eu tenho que ir lá, hoje eu vou numa casa. Aí peguei uma doação, botei no carro e fui para uma casa. Quando eu cheguei lá, entreguei o cesto, entreguei as cobertas, as coisas que eles pediram. Primeira coisa que a criança fez foi pegar o todinho e tomar. Irmão, ver aquela criança tomar o todinho foi de arrebentar o meu coração. Não são carretas, irmão, não são carretas. É uma coberta que vai aquecer alguém que está com frio. É um todinho que uma criança talvez está querendo tomar, mas a família que recebeu ela não tem condição de comprar. Então, a gente não pode fazer muita coisa. Vocês têm consciência que a nossa comunidade, o caminho aqui, a igreja, vocês sabem que a nossa comunidade é muito pobre? Sabe disso não? Nós somos todos pobres, todos. Então, se chega 4 pessoas hoje na tua casa, como é que fica? Aperta. Sabe quem está recebendo as pessoas aqui em Alvorada? Pessoas pobres. Agora ontem mesmo, o pessoal foi ali na Estrada da Palha, onde tem uma família que perdeu tudo, empresa, casa, perderam tudo. A mulher entrou em surto, pensando até em suicídio,
que é algo que nós devemos orar também por isso daqui para frente. O marido então teve a ideia de achar um lugar para ajudar, para ela voltar a querer viver, e vieram aqui para a Estrada da Palha. Diz que tem pessoas vindo de a pé pela 118, vindo para cá, para a Estrada da Palha. A gente tem uma estrutura, uma cozinha, uma estrutura aqui para ajudar as pessoas. A gente olha aí, as pessoas estão com estrutura. Ali estão numa barraquinha pequenininha, fazendo o possível para as pessoas ali. Ele mandou mensagem, um homem, dizendo que tinha gastado o último R$1.000 para comprar coisa para as crianças. E aí a gente se encontrou. Tinha recém chegado doação aqui, eles vieram levar um montão de coisa para lá. As crianças foram, eu acho que 17, 18 crianças, ô Val? Quantas crianças eram lá? Eram demais até, né? Até mais que isso. Todas as crianças levaram chinelo, calçado, meia, roupa. Estavam andando de pé no chão no frio. Não estão mais. Não estão mais. Então eu queria que você entendesse que não é carretas, não é doações, não, é uma criança que está andando de pé no chão, que vai poder usar um chinelo e um calçado. Então eu queria que nós todos aqui, nos uníssemos. Até o final da semana serão aproximadamente 6 carretas, e a gente tem que arrumar, organizar, entregar, e eu conto com você. Amém, gente? E eu conto com você até o final. Até o final. A palavra diz que nós devemos voltar ao primeiro amor. Lembra disso? A palavra fala. Porque a gente tem uma tendência de, no início da necessidade, a gente entra com força, mas depois a gente vai tirando a mão. É isso que a palavra fala. Volta lá, lembra do início, volta a fazer aquilo de novo. Então eu queria convidar, eu sei que tem muita gente assistindo online hoje, muitos aqui, convidar vocês para a gente se unir, fazer isso, chegar na ponta e abençoar a vida dessas pessoas nesse momento aí. Amém, gente? É muito legal de ver, muito legal de ver o trabalho iniciando lá e chegando na mão de uma criança que estava passando por dificuldade. Bom, vamos ler a palavra. Acho que eu não me esqueci de nada. E Saulo estava ali, Atos 8:1. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Eu quero compartilhar hoje com vocês, em não muito tempo, sobre o agir de Deus no meio do caos. Deus, ele tem uma habilidade, um jeito dele fazer as coisas que nós nunca vamos entender, nunca. Jamais a mente humana conseguirá entender como funciona esse agir de Deus no meio do caos. Mas como são as coisas de Deus, não importa que a gente entenda elas, importa que a gente saiba que acontece e aceite ela. Deus tem um jeito só dele de trabalhar no caos. Muitas das coisas que a Bíblia conta como fatos milagrosos, como coisas maravilhosas, muitas coisas que a Bíblia conta e fala para nós, que nós hoje damos glória a Deus, nós dizemos aleluia, a gente comemora muitas coisas, muitas mensagens, muitas histórias que a Bíblia conta de feitos milagrosos do Senhor. Nós contamos essas histórias com muita alegria e com muita satisfação, sem perceber que essas histórias só aconteceram porque antes delas houve um caos. Deus tem um jeito de trabalhar no meio do caos. A palavra fala
que Elimeleque, a sua esposa e seus filhos, saíram de Israel, saíram do meio do povo de Deus e foram para uma terra moabita. Terra moabita é uma terra idólatra, não era para ir para lá, foi um caos, foi um erro. O resultado, infelizmente, de uma atitude impensada, errada, uma coisa que não era para acontecer, foi o que ele morreu e seus 2 filhos também morreram. Sobrou a sua esposa, Noemi, sobrou as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Essas mulheres estavam sozinhas, sem marido, sem homem, sem segurança. Afinal de contas, naquela época, as mulheres só poderiam até inclusive ter direito a um bem, a uma casa, se o homem estivesse vivo. Um caos. Ela então decidiu voltar para sua terra. As suas 2 noras, uma quis, a outra não vir. Quando voltaram, Ruth se tornou uma das mulheres que estão na genealogia de Jesus. Deus colocou ela lá, e ela só está lá porque um caos aconteceu. Por causa de um caos, isso aconteceu. Eu poderia falar outras coisas, outros fatos da Bíblia que revelam que algumas situações de caos geraram outras situações. Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu, olha que legal. O Mar Vermelho se abriu, as águas amargas se transformaram em doce, à noite sobre o povo, e uma coluna de fogo para esquentar de dia, e uma nuvem para tapar do sol. Vinha comida do céu, maná do céu. Olha que legal, isso só aconteceu porque o povo de Deus foi escravizado no Egito. Se o povo não tivesse sido escravizado no Egito, não havia mar aberto. É um cachorrinho que está ali, e também é de Deus, amém ou não amém? Deixa ele aí. Então, Deus tem um jeito de usar o caos, mesmo que não tenha sido plano. E aliás, nunca é plano de Deus o caos. As pessoas ficam hoje perguntando: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Escute bem, eu ouvi um historiador falando, agora todo mundo está comentando sobre isso. Eu vi um historiador falando, Guilherme, sobre isso. Ele disse: olha, não há relatos na história indígena anterior, não há rabisco em parede, não há desenho em pedra relatando um fato como esse. Sabe por quê? Porque os homens pré-históricos, os indígenas, sabiam o seu lugar e sabiam que não podiam fazer casa ali. Não há relatos. Infelizmente o homem invadiu. Infelizmente. Ô Gak, segura aí, senão vocês vão ver. Invadiu, aterrou. Eu quero. Ficaria bonito aqui no lugar dessa praia aqui, dessa água aqui, ficaria bonito uma parte de terra. Vão aterrar, vão fazer casa na beira do rio, afinal de contas é mais fácil pegar a água e voltar. Foi certo? Aconteceu, fizeram. Deus quis? Não quis. Aconteceu um caos, e o caos está instalado. Mas muitas vezes, e eu acredito que essa é mais uma delas, Deus, por sua misericórdia, vai através desse caos fazer uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza disso. Ele faz. Contar uma pequena história, um pequeno relato das coisas que Deus faz, aconteceu aqui com a gente. Me ligaram avisando que vinha uma carreta de São Paulo vazia, saindo de São Paulo vazia, passaria em Curitiba, Florianópolis, e era para eu movimentar pessoas para encher essa carreta para chegar até aqui com coisas que nós precisávamos. E lá fui eu fazer contato, liga para todo mundo, incomoda meio mundo. Incomodei meio mundo, liguei para muita gente, madrugada, de noite, não importa. A gente conseguiu, as pessoas montaram kits, passaram a noite fazendo kits com mensagem para o Rio Grande do Sul, uma série de coisas. Daqui um pouco eu recebo a mensagem, ontem de manhã,
Ontem de manhã, quando eu acordei cedo da manhã, já tinha uma mensagem: pastor, a gente está muito triste. Eu digo: meu Deus do céu, já não basta tudo que está acontecendo, alguém manda mensagem: a gente está muito triste, eu estou chateado. Eu falei: o que houve? A gente passou a noite toda arrumando kits, fazendo coisa, a gente foi dormir agora há pouco e avisaram que a carreta está cheia e não vai ter como passar em lugar nenhum. Disse: bom, então eu vou ter que achar um caminhão agora. Antes tinha um caminhão, não tinha coisa, agora tem coisa, não tem caminhão, vai ter que achar um caminhão. Cheguei aqui na igreja de manhã cedo, só estava eu e o Lohan aqui. Aí compartilhei com o Lohan: Lohan, olha só que coisa, cara, eu vou ter um treco. Falei para ele: eu vou ter um piripaque, qualquer dia eu vou ter um treco. Ainda bem que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, irmão. Se escolhesse as coisas certas, irmão, você já tinha um pastor na UTI do hospital, porque Jesus amado. Aí falando com o Lohan já fez contato com um, já ligamos para outro, não sei o que. Quando vê, irmão, por conta disso, por causa disso, essa carreta de água está aqui, ó. Porque foi no contato para tentar trazer um caminhão, que alguém diz: olha, um caminhão passando lá eu não tenho, mas eu tenho uma carreta d'água. Manda. E amanhã às 10 horas chega outro caminhão, que veio também de contato que estabeleceu. E olha, era um caos. As pessoas montaram, arrumaram, queriam levar, não tinha, era um problema. Do problema Deus trouxe uma provisão. Então é lógico que nunca é bom, é lógico que é ruim. Mas ou nós cremos em Deus, ou não cremos em Deus. Ou nós cremos nos jeitos e nas formas de Deus trabalhar, ou não. Então sim, meus senhores, minhas senhoras, meus irmãos e irmãs, sim, Deus usa o caos. Ele olha para o caos e diz assim: daí desse caos eu faço alguma coisa boa. Como perguntaram de Nazaré, tem um homem, o Salvador, que está em Nazaré, e alguém pergunta assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então a pergunta que eu faço para você: pode vir alguma coisa boa disso tudo? Pode. E só um pode: Deus. Eu não sei se vocês estão fazendo a mesma leitura que eu, mas um caos se instaurou e vem um caos atrás do outro, irmão. Sabe, o caos, ele puxa o caos. E aí é roubo de quem já não tem nada, é abuso, é desvio. Para vocês terem uma ideia, algumas pessoas que estão no centro do país querem mandar para cá cargas, botam a carga no caminhão, no meio do caminho, o caminhoneiro vende a carga. O mal, o caos, quando vem para a nossa mão, o caos só gera caos, o caos só gera caos, o problema só gera problema. A palavra fala que um abismo, ele puxa outro abismo. E daí vem uma coisa ruim, aí vem a outra coisa ruim, e vem a outra coisa ruim, e aí o poder público não tem mão para fazer, ou não se sabe por que não faz, aí o voluntário entra, e aí o voluntário faz muita coisa, aí o voluntário fica brabo com o poder público, aí um policial que está o dia inteiro, isso é fato, policial que está o dia inteiro trabalhando, está com fome, morrendo de fome, vai pegar uma marmita para comer, alguém tira a marmita da mão dele: você não pode comer essa comida, tu não merece. Isso está acontecendo. Pessoas brigando em esquina por causa de água, invadindo o depósito para roubar as coisas. O caos, ele gera outro caos se estiver na nossa mão. Você não sabe do que você é capaz sem Deus numa situação extrema como essa. Você não sabe. Você não sabe o que o ser humano é capaz de fazer em uma situação extrema. Só tem uma pessoa que consegue no caos gerar algo bom: só Jesus. Somente Deus consegue olhar para uma situação de caos e daquela situação fazer se transformar em algo bom. Somente Deus consegue fazer isso. Somente Deus consegue, no final de tudo isso, no final de uma situação como essa, gerar algo bom. Foi isso que aconteceu aqui. O povo de Deus começou a ser perseguido. Havia uma perseguição. Havia já uma perseguição. Essa coisa das pessoas não gostarem de crente faz tempo.
Porque agora todo mundo virou entendedor de igreja agora, irmão. Agora todo mundo quer saber e quer achar o que a igreja tem que fazer, ou a igreja não tem que fazer. Eu vi um cara chegando na frente da igreja Lagoinhas de Canoas, e ele chegou na frente e começou a rogar praga. Desculpa, eu vou falar, esses desgraçados, esses crentes bandidos, esse monte de não sei o quê, ofender, jogar coisa na porta da igreja, xingar a igreja. Mal sabia ele que aquela igreja estava cheio de desabrigado, e teve que tirar de lá porque entrou água na igreja, por isso que estava fechado. Então agora virou isso, muita gente com raiva da igreja, muita gente com ódio da igreja. Tem problema, não tem problema, faz parte disso, mas isso não é novo, tá? Isso não é novo, isso é muito antigo, muito antigo. Os homens com ódio da igreja achavam um jeito de sacrificar, de fazer mal, de maltratar a igreja. Ameaças de morte, a palavra fala que havia muita ameaça de morte, até que alguém teve coragem de matar, e aí mataram Estevão. E funciona assim, irmão, quando um tem coragem, abre a porteira. Esses crentes, aí um foi lá e teve coragem, colocaram Estevão no chão e o apedrejaram até a morte. Depois daquilo, como tiveram coragem de matar um, gerou uma perseguição ali. A partir disso, que um teve coragem de agir contra a igreja, matando Estevão, então gerou uma perseguição contra toda a igreja. Eles tiveram que fugir das suas casas. Hoje as pessoas fugiram das suas casas por conta do clima. Naquela vez, fugiram das casas porque queriam matar elas. E sabe o que aconteceu? Cenário de desgraça, irmão, parecido com esse que está acontecendo agora aqui, parecido. Pessoas saindo das suas casas, deixando tudo para trás. Lá foi igual, deixaram tudo para trás, deixaram todas as coisas para trás e tiveram que fugir porque estavam sendo perseguidos de morte. O caos se estabeleceu, o caos. E a palavra diz que esses que estavam sendo perseguidos, onde eles iam, eles falavam de Jesus. Então eles chegavam numa casa que recebia eles, refugiados, fugitivos, casa de familiar talvez, e ali tomando café, com muita dor, com muito sofrimento, perdendo sua casa, familiares mortos, uma desgraça. Mesmo assim, eles começam a fazer o quê? Falar de Jesus. Por que vocês foram perseguidos? Porque a gente creu e conheceu Jesus, e porque a gente creu em Jesus, eles nos odeiam e querem nos matar. E ali começavam os diálogos nas casas, nas famílias, nas ruas. Da onde vêm esses refugiados? Multidão, 50, 100, 200 pessoas fugindo juntas, fugindo de uma perseguição. Alguém perguntava o que houve, o que está acontecendo, e eles então ali falavam de Jesus, falavam o que Jesus faz, contavam: olha, perseguiram, mas eu não sei porque perseguiam o meu parente aqui, por exemplo, era paralítico e agora anda, Jesus curou ele. E eles começam a espalhar Jesus. Sabe por quê que a igreja está aqui hoje? Por causa deles. Eles foram os primeiros que começaram a entrar na região dos gentios, Grécia, locais que não havia perseguição dos judeus. Por todo o Oriente eles andaram, levando Jesus, fugindo da morte. Era o caos? Era o caos. Era para ser um instrumento de morte? Sim. Era para saírem, se organizarem e voltarem contra? Era para se esconder, fugir e se esconder e se vingar de quem roubou sua casa, de quem ameaçou de morte? Era. É a ordem, Guilherme. Era a ordem do caos, como eu estou dizendo. O ser humano gera caos depois do caos. Roubaram, mataram meu familiar, perseguiram minha família, me tiraram da minha casa. Agora vocês vão ver, eu vou me organizar e pelo menos um eu vou levar. Era o cenário do caos. Se dependesse do homem,
era a continuação do caos, e hoje nós contaríamos a história da grande guerra dos judeus contra os cristãos, depois que Jesus morreu, que gerou a morte de muita gente. É o que nós contaríamos se fosse tudo na mão do homem, mas como Deus constrói um caminho no meio do caos, então hoje a gente está aqui, nesse lugar, dando glória a Deus, dizendo que Jesus é o Senhor, e dando parte da nossa vida em favor dos nossos irmãos, porque isso aconteceu, ou seja, Deus construiu um caminho de bênção no meio do caos. Essa é a nossa esperança nesse momento, a esperança de que no meio desse caos que nós vivemos, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele vai usar isso, já está usando, porque a gente começa a descobrir com tudo isso, que nós não somos nada, e se vai a nossa casa, e se vai os nossos bens, para onde a gente vai, o que a gente faz? E se nós não conseguimos mais ir no mercado ali da esquina comprar pão? E se a gente agora não tem para onde ir, e o nosso bairro inteiro, e a nossa rua inteira, não tem para onde ir? O que nos sobra? Só nos sobra uma coisa, o Senhor. Nós só temos, a palavra diz, para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu só tenho o Senhor, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que eu faço, se tudo que eu tenho é o Senhor? Tudo que nós temos e tudo que nos importa é o Senhor, o resto é tudo outras coisas que Ele permitiu que fosse acrescentado a nós. Então o que importa de fato é o que Ele nos deu, e se só o que importa é o que Ele nos deu, então a gente deve glorificar a Deus e exaltar a Ele pela vida que nós temos, por tudo que temos, porque é isso que importa, é isso só que importa. As coisas vão como agora foram de muita gente, e Deus agora está usando para a gente pensar um pouco mais, pensar no próximo, pensar no irmão, as pessoas que estão sem nada. Olha a movimentação, Deus não está preso dentro das nossas igrejas, instituições, Deus está trabalhando, mexendo com as pessoas, gerando dentro delas o sentimento que vem dele, que é o sentimento do sacrifício. Pessoas há 4 dias sem dormir, para quê, irmão? Maratonando filme? Maratonando série? Não, 4 dias sem dormir, salvando pessoas, ajudando pessoas. Sabe o que é isso? É o Espírito que habitava em Jesus, que Ele morria para o bem dos outros. Esse Espírito está vindo sobre nós, e eu tenho certeza que o resultado depois de tudo isso, do caos que está instaurado, para aquele que crer, será com certeza absoluta um jeito de Deus fazer coisas que jamais faria se não fosse através disso. Deus usa o caos, mesmo que Ele não promova. Deus não promove o caos, Deus não promove a desgraça, sobre nós não. Toda a desgraça que o homem tem, todo o mal que o homem sofre por desobedecer o Senhor. Deus não promove o caos, mas o caos resultado de situações da vida, Deus usa para salvar muita gente. O caos que foi gerado na vida de pessoas, que depois daquele caos passaram a conhecer o Senhor. Talvez aqui tenha alguma delas, que só vieram para o Senhor depois que passaram um caos na sua vida. Deus não quis o caos, Deus não queria que uma família dividisse, Deus não queria um mal, uma enfermidade, uma doença, Deus não queria uma maldade, Deus não queria nada, mas o caos que se instaurou pela maldade do homem, Deus pode fazer. Encerrando, quando Deus levou aquele dia, quando levou o profeta até o vale de ossos secos, lembra disso? Pode viver esse vale, diz o Senhor, pode voltar à vida esse vale. O profeta diz: Senhor, Tu o sabes, Tu o sabes. Então Deus diz: profetiza, profetiza. E Ele libera a palavra. Já estou encerrando. E Ele libera a palavra, e o vale volta à vida, osso com osso, músculo, tendões, vai se colando e vai nascendo de novo. Era um vale, era uma guerra, eram homens mortos. Deus os trouxe à vida. Deus quis a guerra, Deus quis a morte,
Deus não quis a morte, Deus não quis a guerra, Deus não promoveu um vale de ossos secos, mas do vale de ossos secos, Deus pode promover algo de vida, de energia, de força e de alegria. É isso que Deus faz com a gente. Deus olha para o nosso caos, Ele olha para o nosso caos, e somente do caos Ele consegue fazer coisas na nossa vida, somente do caos. Somente do caos. Existem coisas na nossa vida que nós, por sermos humanos, duros de coração, por termos as nossas convicções, por não nos dobrar, por ser resistente, nós nunca vamos para lugares às vezes que nós precisávamos estar para Deus trabalhar. Nós somos duros, escuta, nós somos duros. O ser humano por natureza é duro de coração, o ser humano por natureza não quer o Senhor. O ser humano por natureza sempre rejeita a palavra do Evangelho, a maioria das pessoas rejeitam o Senhor. Quando o homem é colocado no caos, quando o homem é colocado, às vezes pelas suas escolhas, pelas suas atitudes, por atitudes do outro, quando o homem vai para o caos, então aí ele fica pronto para Deus fazer coisas com ele, que Deus queria fazer antes, mas nunca pôde, porque o homem não parou para dizer: Deus, então o que tu quer? Com Saulo, esse que a palavra começa dizendo que Saulo perseguia e matava os cristãos, que estava lá quando Estevão foi morto. A palavra diz que depois que Estevão foi morto, as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de um homem chamado Saulo. Saulo estava lá. Saulo viu um homem morrer dizendo assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Mas Saulo duro de coração. Imagina você estar perto de alguém que está morrendo, e a pessoa sendo assassinada a pedradas, e a pessoa olha para os seus assassinos e diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Você não seria a mesma pessoa, você seria mexido, qualquer um seria mexido, qualquer coração duro seria mexido por ver um homem sendo morto a pedradas, olhar para os seus assassinos e dizer: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Paulo viu aquilo e continuou duro. A palavra dá a entender que por algumas vezes Deus falou: Saulo, quero trabalhar na tua vida, Saulo, eu quero te ajudar, Saulo, quero te ter mais perto, Saulo, quero trabalhar na tua vida. Saulo nada, duro de coração, irmão, até que um dia ele cai na estrada a caminho de Damasco, fica cego, entrou num caos. Aí ele ouviu: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí ele diz: Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu está perseguindo. Vai me ouvir agora? Estou falando contigo há tempo, tu não escuta? Agora tu consegue me ouvir? Agora eu consigo. Então eu quero que tu seja um instrumento na minha mão para salvar muita gente. Vamos lá? Vamos lá. A gente é duro. Quando o caos se instaura sobre nós, e muita gente dura de coração, até mesmo que não sofreu e não está sofrendo diretamente a enchente, está parando agora para ouvir um pouco mais. Para dar atenção para as coisas de Deus. Deus é real. E agora então Deus começa aí o resultado disso, irmão. Por que o resultado depois do caos, Isaías, é uma bênção? Porque as pessoas ouvem, escutam. O orgulho de ter, de se virar, de fazer, daqui a pouco não tem nada. O que tem que fazer? Ouvir. Então não é o caos que gera a ação de Deus, é ouvir a voz dEle. Ele disse: se hoje tu ouvires a minha voz, não endureça o seu coração. Agora a gente começa a ouvir a voz de Deus, e não tem como dar errado. Depois que a gente começa a ouvir a voz de Deus, começa a dar certo, a vida começa a ser abençoada.
vida começa a prosperar, as pessoas começam a ser alcançadas, depois que a gente começa a ouvir a voz de Deus, mas Deus precisava isso, não precisava disso. Eu ouviria a tua voz, irmão? Não, nós sabemos que a maioria dos seres humanos, a maioria da humanidade não consegue ouvir a voz de Deus, porque tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para acontecer. Então o caos que está instaurado sobre nós, ele é a forma e o meio, é o local onde Deus pode ir lá falar com a gente, tirar a gente de lá e fazer a gente ir para onde Ele quer. Existem lugares que a gente só vai chegar através do caos, e Deus tem um caminho, e Ele constrói um caminho no meio do caos. Os discípulos foram alcançados, o mundo foi alcançado por causa de uma perseguição. O exemplo que eu dei hoje, muitas coisas vão chegar para abençoar a vida das pessoas por conta de um problema que aconteceu. Deus tem a habilidade de fazer coisas maravilhosas através do caos. Nós temos duas opções apenas, só duas opções nós temos. A primeira opção é nos revoltar contra tudo e contra Deus, e aí continuamos no mesmo lugar. Uma opção, dizer: Deus o que? Eu vou continuar como eu estava, não interessa isso, Deus não é real, Deus não existe, porque Deus, não ligo. E a gente vai reclamar de todo mundo, vai falar mal, vai reclamar, vai gerar rancor. Ou a gente pode se render ao Senhor, dizer: Deus, eis-me aqui, está o caos aqui, será que dá para o Senhor fazer alguma coisa agora aqui nisso? Tem como vir alguma coisa boa disso tudo? Tem como vir alguma coisa boa de Samaria? Tem como os ossos se levantar? Tem como acontecer algo de Deus através disso? Tem como? Para onde nós olhamos? Onde vem o socorro? Fala para mim, onde vem o socorro? O socorro vem do poder público? O socorro vem da onde, irmão? Da onde vem o socorro numa hora dessa? Recorre a quem? A quem você vai recorrer agora? Quem resolve o problema? Quem vai trazer solução? Nenhuma solução ela será o suficiente. As pessoas já perderam tudo, já perderam casa, já perderam vida. O que se faz agora? Se não se render, dizer: Deus, ninguém pode fazer nada agora, ninguém pode fazer nada. Vão recuperar a casa, vão recuperar o bairro, poder público vai recuperar, vai ficar bom, né? Poder público vai vir e vai solucionar tudo, né? Vai pegar, desmanchar lá onde era no alagamento, vai construir uma casa igual a que era antes, vai, né? No lugar seco, é isso que vai acontecer, né? Vai restabelecer e manter o emprego de quem perdeu, é isso que vai fazer, né, irmão? Poder público, né? Nós somos todos dependentes, nós não temos condições de dar tudo que o outro perdeu. Para onde nós vamos ir agora? Vão ficar perguntando, questionando por quê, Deus, por que isso, por que aquilo? A gente vai dizer: Deus, só Tu pode construir um caminho no meio do caos, e já que Tu fez várias vezes, faz mais uma vez agora. Faz um caminho para nós. Não tem poder público, não tem nada, ninguém pode solucionar o problema. Deus, abre um caminho nesse caos. Tu já abriu tantas vezes, Tu já fez tantas vezes. Faz um caminho no meio do caos agora. Faz isso. Faz mais uma vez. Faz. O Senhor é especialista em fazer isso. Então faz de novo. Para onde? O que nós vamos escolher? O que você vai escolher? Qual é a sua decisão agora?
reclamar, ou se render ao Senhor? Outra pergunta que eu faço para você, o Espírito Santo está falando com a gente. Outra pergunta que eu faço para você: o que precisa para você entender que tudo que nós temos é o Senhor? Perder tudo? Para você dizer: tá bom, Senhor, não tenho nada, só o Senhor. Num quarto que não é seu, numa cama que não é sua, com pessoas que você não tem intimidade, sem prazo de voltar para casa, quando as luzes se apagam e é você e o seu travesseiro, você vai fazer o quê? É assim que muitas pessoas estão agora. Deus, faz alguma coisa. Deus, tem misericórdia. Deus, para de chover. Deus, ajuda. Você não precisa ir para um quarto escuro, você e o travesseiro. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Você não precisa esperar ir para um quarto escuro, você e seu travesseiro, e só ir olhar para Deus e dizer: Deus, você pode fazer agora. Agora. Deus sabe fazer caminho no caos? Sabe. Precisa? Não precisa. Mas se for preciso, Ele faz. Se for preciso, Ele sabe fazer. Mas eu acho melhor a gente se render agora e dizer: Deus, eu estou aqui, não preciso passar pelo caos, eu estou nas Tuas mãos, faz de mim o que Tu quiser. Eu decido olhar para Ti e dar atenção para o Senhor. Eu decido me render ao Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Minha vida é Tua, me usa. Quantas pessoas que estão aqui, que já foram chamadas por Deus, estão sendo chamadas por Deus. Deus, irmão, Deus está chamando pessoas aqui há muito tempo. Tem gente nessa transmissão aqui que Deus está chamando você, e você está duro. Escute, volta. Você sabe muito bem que é com você que Deus está falando. Você sabe muito bem. Você sabe bem que é com você que está falando, que Deus está falando. Deus está chamando você há muito tempo. Você está duro, preocupado com as coisas da tua vida, preocupado com os afazeres da tua vida. Trabalho, a faculdade, as coisas, os outros, as coisas tem que fazer. A casa, o filme, o Netflix, o seriado, o trabalho. Aí Deus, depois eu vou. Depois a gente vê. E aí, irmão? E quando não tiver TV? É isso que precisa? É isso que vai precisar acontecer quando não tiver TV, quando não tiver casa, quando não tiver nada. É isso que vai precisar para você dizer: tá bom, agora que eu não tenho nada, então tá bom. É isso? Ou você hoje aqui vai se render, dizer: tá bom, Senhor, eis-me aqui, está aqui a minha vida. Aleluia. Tem pessoas que decidiram isso por si só, não passaram por caos nenhum e têm a vida abençoada. E se um dia passar, vão dizer como Jó disse: minha vida está em Deus, foi Ele que me deu, e se Ele tirou, Ele sabe o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai fazer alguma coisa. Ele tem confiança no Senhor. Deus está chamando você. Deus está falando com você, que sabe que Ele está chamando. Pastor, precisava então? Deus fez isso para falar com essas pessoas? Não, Deus não fez isso para falar com as pessoas. Isso já aconteceu. Mas como Deus é especialista em fazer caminho no meio do caos, Ele pega o caos para falar contigo. Ele usa o caos para dizer para ti que não tem para onde você ir. Se renda ao Senhor. Ele usa o caos, que não foi Ele que causou. A palavra diz que Deus não causa essas coisas, Deus não causa maldição, mas Ele está usando o caos para construir um caminho na sua vida. Não um caminho de bênção agora, mas um caminho de eternidade. Porque do que adianta
a sua alma. Do que adianta riquezas, bens, tranquilidade da casa do dia a dia e no final você perder a sua alma? Do que adianta? Mas se hoje tu ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração, se renda a Ele e diga: Deus, eis-me aqui, minha vida é tua, faz de mim o que tu quiseres, eu sou teu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Há um convite do Senhor hoje. Há um convite do Senhor. A vida não está mais normal e nunca mais vai ser normal. Os próximos 60 dias, 50 dias e até mais, a vida não vai ser normal. Não tem shopping. Fazer festa hoje é meio estranho. É estranho, né? Fazer uma festa é estranho. O mundo está diferente, mais pensativo. Se você está aqui hoje e sabe que o Senhor está chamando você há bastante tempo, e talvez até hoje seu coração estava duro, quero convidar você a se render ao Senhor. Se você está aí na transmissão, seu coração duro, sabe que Deus está chamando você há bastante tempo, e hoje você vai estar se rendendo, escreve aí nos comentários aí: eu me rendo ao Senhor, eu quero voltar. Escreve aí: eu quero ir para os caminhos do Senhor, eu aceito, eu não vivo sem o Senhor. Eu quero o Senhor, eu não vou fugir mais, eu me rendo, eu quero o Senhor na minha vida. Feche teus olhos, feche teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Se você está sendo chamado pelo Senhor, se você está resistindo ou resistiu até hoje, meu convite é que você se renda hoje. Vem aqui à frente agora, como sinal de rendição. É o desafio mais duro da sua vida. Pergunta aí: até onde? Tem corajosos, corajosas? Vem bem na frente, pode vir. Isso. Isso. O Senhor está chamando você. O Senhor está te chamando. Seu coração está duro. Hoje o Senhor usa o caos para falar contigo. Hoje o Senhor usa esse caos para falar contigo. Pode vir. Eu quero que você agora que está aí, que está no Senhor, eu quero que você ore. O Espírito do Senhor está me dizendo que tem pessoas na transmissão que estão em guerra no seu coração agora. Ore agora, Senhor, lá nas casas, na transmissão. Toca o coração. Se eu me humilhar diante do teu altar, Deus está usando o caos para falar com você. Deus está usando o caos para construir um caminho novo para você. Deus está usando o caos para construir um novo caminho para você. Mais vale onde no centro do teu querer que toda a vida
Clame ao Senhor, clame ao Senhor, o Senhor está Se eu tocando. me humilhar diante do teu altar, Deus está usando o caos para falar com você. Aquilo que me custa, tu Deus está usando o caos para te trazer de volta. os teus ouvidos ao meu clamor. Ele é especialista em construir um caminho no caos. Ele é especialista. No centro Do monturo, ele levanta o necessitado. Do pó, ele levanta o caído. Sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha. Se hoje tu ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O filho pródigo saiu de casa cheio de si, cheio de orgulho, e saindo assim ele disse: eu vou me virar, agora eu tenho dinheiro, agora eu peguei a herança do meu pai, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou dar conta da minha vida, agora eu vou fazer as minhas coisas, os meus planos, os meus projetos. E lá estava ele vivendo a sua vida de vento em popa. E infelizmente o dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou e ele está comendo comida de porco, aí ele lembra do Senhor. E foi justamente aquele caos que Deus usou para trazer o filho de volta para casa. A minha pergunta hoje para você é: o que será necessário Deus mover? Ou qual buraco vai ser necessário você entrar para você lembrar que na casa do Pai há muitas moradas, que na casa do Pai tem pão? O chamado do Senhor para você é hoje, é agora. Volta agora. Volta agora. Volta. Volta. O Pai te chama. Jesus te chama. Oh, meu filho, estava te chamando, mas tu não me ouvia. Agora que tu deu uma parada, vai me ouvir? Então me escuta. Volta. Volta. Volta, já que você está ouvindo, volta agora que você está ouvindo, volta, volta, estou falando contigo há um tempo, diz o Senhor, eu estou falando contigo há um tempo, você não me escuta, agora já que você está me ouvindo, então eu digo volta, volta, volta para o Senhor, volta para o Senhor, Jesus te chama. volta, volta. Volta para o Senhor, volta para Ele. Ele te espera. Eu quero os crentes, algum crente aqui, para receber os filhos de volta. Onde é que tem isso? É hora de voltar. Jesus te chama. Ele te espera pra te encontrar. Volta lá. Eu abro meu coração. O meu coração
coração é só teu. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu podes fazer. Eu abro Volta! o meu coração. Volta pro Senhor. Volta pros braços dele. O meu coração é só teu. Faz tua obra em mim, Jesus. O que só tu pode. O que só tu podes fazer. Ressuscita. Deus está construindo um caminho no meio do caos. Salva. Deus está construindo um caminho no meio do caos. Deus está construindo um caminho no meio do caos. Há um caminho Volte a respirar. feito por Deus, pelo próprio Deus. É um caminho no meio do caos. Eu ouço um som de avivamento. A morte tornando em vida, eu ouço. Ressuscita, volta à vida. Ressuscita. Ó a terra que estava morta. Ó vale de ossos secos. Volte a respirar. Volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir. Posso ouvir Eu ouço o som de avivamento. o som do avivamento. A morte tornando em A vida. morte tornando vida. Ressuscita. Deus, nós apresentamos ao Senhor o nosso estado. As águas não param de descer, mas a tua palavra diz que homens oraram e o clima obedeceu, a natureza obedeceu. Deus, nós oramos agora, fecha a porta dos céus, abre, Senhor, essa barreira atmosférica, que ela seja liberada no sudeste. Nós, em nome de Jesus, ordenamos chuvas subam o país, chuvas deixem o nosso estado em nome de Jesus. Nós, segundo a tua palavra, segundo a palavra de Deus, nós ordenamos, nós oramos, nós clamamos ao Senhor que o céu se feche sobre nós, que não haja mais chuva, que as previsões de chuva se encerrem, que o sol da justiça nasça, seque esse estado e traga sobre nós um tempo de avivamento, um tempo de arrependimento, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo de milagres, de sinais, de prodígios, de maravilhas sobre o nosso estado. Vem, Senhor, sobre o nosso estado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, clame ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cante. Aleluia! Poder, majestade, Há um tempo de Deus sobre nós. louvores ao Rei. Montanhas Montanhas se prostrem, rujam os mares.
mais ainda de olhos fechados, ainda de olhos fechados. Deus, em nome de Jesus, nesse caos, inaugura sobre nós, a tua igreja, nós, o teu povo, inaugura sobre nós um tempo de milagres. Inaugura sobre nós um tempo de sobrenatural. Inaugura sobre nós, Senhor, um tempo de avivamento, de reavivamento da fé do teu povo. Que em abrigos o teu Espírito Santo, os teus anjos, envia os teus anjos nos abrigos, envia os teus anjos na casa dos necessitados. Aleluia. Que as crianças que estão desabrigadas, então estão em casas, estão em abrigos, estão em barracas, que as crianças, os adultos possam ter a oportunidade de ver os teus anjos, o Senhor. Que nós comecemos a ouvir testemunhos, Senhor, do teu agir no nosso estado. Que nós possamos voltar a ouvir, Senhor, testemunhos de milagres, de maravilhas no nosso estado. Restaura famílias no nosso estado, Senhor. Expurga desse estado toda a maldição, que junto com as águas, Senhor, leva junto com as águas a maldição da violência, da criminalidade, da corrupção, da maldade. Em nome de Jesus, leva junto, Senhor. Leva junto, Senhor. Leva junto, leva junto, leva junto, leva junto a maldade, o orgulho, a soberba, a arrogância. Leva junto, Senhor, a violência. Leva junto, Senhor, a soberba, a individualidade. Leva junto, Senhor, a maldade. Leva junto a criminalidade. E instaura sobre o nosso estado um tempo de poder, de graça, de unção, de virtude, de amor, de cura, de sinais, de prodígios, de maravilha, de avivamento.